Meu nome é Isadora Garcia Kozlowski e eu sou tutora voluntária do Laboratório de Letramento Acadêmico e Criativo, o LALAEC. E o convidado de hoje do LALAEC Entrevista é o professor Dr. Flávio Adriano Nantes Nunes. Ele é graduado em Letras, habilitado em Português e Espanhol pela Universidade de Mato Grosso do Sul, especializado em Língua e Cultura Espanhola pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutor em Letras, Teoria e Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filhos, no campus de São José do Rio Preto. É assessor consultor científico da FAPESP. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, coordena o Colégio, que é o coletivo de pesquisa e estudos em literatura e gênero Federico Garcia Lorca, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria e crítica literária, literatura e religião, literatura e patriarcado eclesiástico, literatura e estudos de gênero, escrita criativa, experiência estética e afetivas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Isadora. É uma alegria estar aqui com você de novo. Então, eu cumprimento todas as pessoas, homens, mulheres, e também aquelas pessoas que não se sentem nem homens e nem mulher, nem homem e nem mulher. É uma alegria dupla, né? Porque a gente está falando, a gente ter para poder participar desse seu trabalho, né, de pesquisa, e a outra alegria é porque a gente pode falar das nossas pesquisas na universidade e não ficar só entre mim e os alunos, entre mim e os meus pares. O interessante é que as nossas proposições, aquilo que a gente vai pensando, se expandam para outros lugares, né? Sim. O senhor poderia discorrer um pouco sobre o projeto de pesquisa Literatura, Gender Studies e Interseccionalidades, o corpo como objeto de estudo e como ele pode contribuir para os estudos linguísticos e principalmente os literários? Tá certo. Isadora, esse projeto de literatura, né, estudos de literatura, os estudos de gênero, né, que eu coloquei o Gender Studies e as interseccionalidades, já é um projeto bastante... na realidade, é um projeto novo, né, que a gente precisa cadastrar sempre lá na plataforma. A universidade exige, a CAPES exige que a gente tenha esse tipo de produção, mas é já um projeto, não é um projeto que começou agora em eu acho que 2002, né, de 2002 a 2006, então ele termina agora, em 2006, foram 5 anos, mas na verdade existem 2 outros projetos anteriores, também que eram projetos de pesquisa, né, que estavam cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMS, e que esses 2 projetos tratavam das mesmas questões, né? Então, como que eu comecei a pensar esse projeto? Ele começou com uma perspectiva de estudo de violência, né? De violência na literatura. O meu objeto de pesquisa, desde a graduação, é o Raduan Nassar. Começou pelo Lavoura Arcaica, e depois, já no doutorado, eu estudei todo o conjunto da obra, né? Como o Raduan parou de escrever, então foi fácil a gente conseguir ter tudo aquilo que ele tinha escrito ao longo do tempo em que ele escreveu. Então, eu comecei a perceber, já desde a época da graduação, que havia uma violência imperante no Lavoura Arcaica, né? Uma violência que sofria uma das personagens centrais, que era a personagem Ana.
né? A Ana, eu costumo dizer a Ana do Raduan Assar. Então, por exemplo, as personagens centrais no romance, Ana, André, Pedro e o pai, que chamava Johanna. Mas havia outras personagens que não eram personagens centrais, mas por que não eram personagens centrais? Eram personagens muito importantes no texto literário, mas essas personagens não eram centrais porque elas eram invisibilizadas, silenciadas, elas não podiam falar. Né? A Ana é uma personagem central, mas a gente também não sabe, a Ana não fala no texto. Né? Então, por exemplo, estou dizendo que mesmo sendo silenciadas e não sendo personagens centrais, elas eram importantes. Elas eram importantes para representar esse poderio que o pai tinha sobre todos os outros membros da família, as personagens do Raduan. Né? Então, a Ana é uma personagem central, mas em nenhum momento a gente é partícipe do pensamento e do desejo da personagem. A gente não sabe nada, absolutamente nada sobre ela. Tudo o que o leitor tem, ou o leitor ou o espectador, porque o Lavoura Arcaica ele foi adaptado para o cinema, né, foi traduzido para a linguagem fílmica. Então, tudo que a gente sabe sobre a Ana nos é dito pelas outras personagens, pelas personagens masculinas, sobretudo Pedro e André. Né? Então, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, só para tentar fazer um histórico, assim, mais ou menos alguma coisa linear, mas aí é claro que eu vou me perder, porque na história é assim, e como eu não estou lendo, está vindo das minhas lembranças em relação ao trabalho, há um assassinato no romance, né? Havia uma relação incestuosa entre os irmãos, Ana e André, né? E o pai, extremamente religioso, extremamente despótico, extremamente patriarcal, ele sentava à cabeceira da mesa, ninguém podia contestá-lo, ninguém podia questioná-lo, ninguém podia ter uma outra, ninguém se atrevia a ter uma opinião divergente do pai. Ele era, então, o grande governador da família, né? E tá, eu não vou entrar muito nessa questão, mas eu só vou dizer que o pai, ele quando descobre, por intermédio do primogênito, do filho mais velho, o Pedro, que Ana e André mantiveram uma relação incestuosa, o pai vai lá e mata a personagem Ana para eliminar o demônio do incesto da casa, né? Então, veja, morre Isadora. Então, a personagem Ana, que é uma mulher, e tem pelo menos 3 homens envolvidos nessa morte, né? Que é o pai, que executa a, a ação de assassinar, Pedro, que diz para o pai sobre a relação incestuosa, e o próprio André, que é a outra parte da relação. E termina o romance, esses homens não são convocados a falar sobre o que eles fizeram. Termina o romance termina, né, com a fala do próprio narrador, que é o André, fazendo menção à memória do pai, mas esses homens não são convocados a dizer absolutamente nada, né, sobre o assassinato de Ana. Ela morre, a narrativa termina, ou seja, há um silenciamento por parte de todas as personagens do romance. E a Ana, então, fica, aspas, como a grande culpada, porque ela é morta e ninguém dá nenhuma explicação. Porque, por exemplo, o próprio André foi partícipe da relação incestuosa, mas com ele não acontece nada. Então, veja, há muitos anos atrás eu comecei a me deparar com essas questões, né? Mesmo sem saber o nome, isso já estava na ordem das relações de gênero, né? Da hierarquia corpórea, em que um
sujeito tinha um poder sobre o outro, era que todos os homens do romance tinham poder sobre o corpo da mulher, né? André, porque se relacionava com a própria Ana, tá? Eu acredito que era uma relação incestuosa duplamente comum. Eu acho que ele, tanto Ana como o André, queriam que tinham esse desejo, mas só o André, mas perdão, só a Ana que tem que arcar com as consequências do desejo de ambos. Então vejam, aí eu ficava pensando assim, gente, mas só uma pessoa sofre, só uma pessoa sofre, e essa pessoa era mesmo a personagem mulher, tá bom. E aí o tempo foi passando, eu terminei fiz a minha dissertação de mestrado, e na dissertação de mestrado trabalhei com intertextualidade, né? Quais eram os textos quais eram os textos que conformavam o Lavoura, tipo assim, os precursores. Fazer um estudo comparativista entre o Lavoura e os outros textos, aqueles que eu consegui identificar durante a pesquisa, né? Que eram os textos que eram a base do Lavoura. E o Raduan deu uma outra perspectiva para esses textos, né? Então, assim, agora posso dizer para você, tinha textos da Mil e Uma Noites, havia textos bíblicos, tanto o Velho como o Novo Testamento, enfim, esses textos eram os textos precursores que o Lavoura foi construído. Tá. E aí passou o tempo, e depois na tese de doutoramento, eu estudei todo o conjunto da obra, que, como eu já disse no início, como ele escreveu, ele teve uma curta temporada no exercício da escritura, depois ele não quis mais escrever, então ficou fácil usar todo o conjunto da obra, né? Mas que é pequeno, claro, esse conjunto, mas não por isso pouco densa, né? Uma obra que, 2025, olha que coisa interessante. Esse ano faz meio século que o Lavoura foi publicado pela primeira vez, né? A gente continua lendo o Lavoura, então, porque ele tem muita coisa para dizer para a gente. Bom, então, eu fui me dando conta de que o que estava, o que estava permeado aquele conjunto da obra era mesmo uma violência de gênero, né? E a minha orientadora do doutorado trabalha com essas questões de gênero. E aí eu fui ler, então, as questões sobre gênero para começar a desenvolver a pesquisa. Ok, então, o que eu tinha lá? Eu estudei as questões de gênero, estudei o patriarcado, estudei uma série de coisas, né, que me dessem suporte para eu pensar o Lavoura, perdão, o conjunto da obra. E o que ficou claro para mim durante a pesquisa é que havia ali um patriarcado eclesiástico, um patriarcado que nasce da religião, um patriarcado ancorado na religião. Então, o que faz parte dos estudos de gênero, é um braço dos estudos de gênero, que ainda é pouco difundido, né? Não tem muito material sobre o patriarcado eclesiástico. Mas a tese caminhou por esse caminho, por essa perspectiva do patriarcado eclesiástico. Tá bom, eu terminei a tese, entreguei o trabalho e continuei pesquisando estudos de gênero, né? E aí a gente vê lá a primeira onda, a segunda onda, e a gente vai se dando conta, Isadora, que o feminismo ele não dava conta de abarcar todos os sujeitos. E aí a gente então precisava, assim, de um feminismo que desse conta das demandas das mulheres brancas, né? Que foi o feminismo liberal. Só que esse feminismo não era suficiente. A gente precisava de o feminismo liberal, o que era? Era a igualdade de direitos e a libertação sexual das mulheres, né? Tá tudo certo, eram demandas dessas mulheres e essas demandas precisavam ser ouvidas. Mas como a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, sexista, elas precisaram sair às ruas, precisaram escrever sobre isso,
lutar para conquistar os seus direitos. O voto é o grande exemplo disso, né? Com as sufragistas, enfim. Aí a gente vai estudando isso e vai se dando conta que nenhum feminismo ele é suficiente, né? Por exemplo, esse feminismo não foi suficiente, né? Aí depois a gente tem outros feminismos, né? O feminismo que trate das mulheres empobrecidas, tá certo? E aí é um outro tipo de feminismo, porque as demandas das mulheres empobrecidas, além delas terem as mesmas demandas das mulheres brancas, ela tem essa outra demanda, que é a demanda de uma mulher é, empobrecida. Tá, e aí a gente vê que são demandas diferentes e que há uma necessidade de uma outra perspectiva, de um outro olhar da crítica, da militância, da academia para essas mulheres. Aí tá bom, aí a gente começa a estudar essas mulheres empobrecidas. Só que entre essas mulheres empobrecidas há as mulheres brancas e as mulheres negras, né? Não significa que não haja mulheres classe média negra, não é isso. É que as demandas dessas mulheres negras e empobrecidas são diferentes das demandas das mulheres brancas empobrecidas, que são diferentes das mulheres de classe média, que não são pobres. Então, você veja como que as demandas elas vão aumentando. Então, o que a gente precisou? A gente precisou de um feminismo negro ou de um feminismo preto que desse conta dessas questões, né? Sueli Carneiro é hoje é a grande pesquisadora dessas questões, mas antes da Sueli Carneiro nós tivemos a Lélia Gonzalez, né? Que foi a primeira, e aí a gente já começa a entrar na interseccionalidade, que foi a primeira pesquisadora a tratar dessas questões. Ela não usou o termo interseccionalidade, só que ela usa marcadores sociais que hoje a gente lê como interseccionais, ou como estudos da interseccionalidade, ou estudos interseccionais, que a gente já não pode mais levar em consideração só o rótulo, eu não gosto muito dessa palavra, ou só a nomenclatura mulher. Então, o que a gente precisa? Ela é uma mulher? Ok. Mas ela é uma mulher classe média, é, que que tem uma determinada escolaridade, é uma mulher classe média de uma determinada escolaridade urbana, ou pode ser uma mulher negra, com ou sem escolaridade, uma mulher negra empobrecida ou não. Então, veja, são outras demandas, né? E aí tá bom. E aí tem, então, a primeira questão é o gênero, né? Aí a gente está falando de mulheres brancas e mulheres negras. Aí entraria a questão da raça, né? E depois entraria também, então gênero, mulher, classe, se essa pessoa é empobrecida ou não, e raça, que é as mulheres negras. E mais um marcador social que não havia sido pensado até pouco tempo era a sexualidade. Então, uma mulher branca, uma mulher negra empobrecida e uma mulher lésbica, todos esses sujeitos que eu acabo de elencar para você são sujeitos e são mulheres. Só que por conta desses marcadores sociais, elas possuem demandas diferentes, elas possuem necessidades diferentes. Então, há uma necessidade de políticas específicas para cada uma dessas mulheres e políticas específicas para que elas tenham, para usar o termo da Judith Butler, uma vida vivível, né? Uma vida respirável, uma vida digna, uma vida que haja prazer em vivenciá-la. Então, veja. Então, a gente se dá conta que estudar o feminismo, por exemplo, o feminismo branco, o feminismo liberal, não foi suficiente. Só o feminismo negro também não foi suficiente. A gente precisou levar em consideração os outros marcadores, que é gênero, classe, raça e hoje a sexualidade. Então, são esses marcadores, Isadora, que, por exemplo, a gente chega no feminismo indígena, que é o feminismo que o marcador raça pede uma olhada mais
mais apurada para essas mulheres. Então, você vê que é um marcador social que vai fazer com que haja uma necessidade para esses estudos, as mulheres indígenas. Veja, então, e que esse feminismo indígena está muito atrelado ao feminismo camponês, das mulheres que moram nas montanhas, por exemplo, como é o caso das mulheres mexicanas, das mulheres agricultoras, das mulheres assentadas, das mulheres do sul, né, que tem muitas mulheres que tomam conta das pequenas propriedades no sul do país. Então, veja, então eu chego aos estudos interseccionais justamente por uma demanda de que os estudos que eu tinha, ou as coisas que eu lia, ou que eu pesquisava anteriormente, não eram suficientes para eu poder pensar as mulheres, né? Mas que mulheres são essas que eu penso, Isadora? Aí, indo para o final da pergunta, as mulheres que estão no texto literário, que é o meu lugar na universidade, né? Eu sou professor de teoria e de teoria literária, né? Há 17 anos. Então, veja, eu tenho, então, a mulher é o meu objeto de investigação, né? O sujeito que eu pesquiso. Mas uma mulher de papel, para usar o termo do Roland Barthes, uma mulher ficcionalizada, uma mulher que existe somente por um efeito de linguagem. Tá certo. Só que isso não significa que a gente não faça desse texto literário uma reflexão sobre o nosso mundo mais concreto, né? Sobre o mundo empírico. Então, como a gente consegue lançar um olhar, eu acho que mais afinado, um olhar mais, como eu posso dizer, um olhar mais condescendente para essas mulheres no texto literário, a partir dos estudos interseccionais, a gente pode usar esse mesmo olhar ou essa perspectiva para as mulheres do mundo mais concreto, né, que é o nosso mundo empírico. Vamos tomar, então, por exemplo, uma Poncia Vicêncio da Conceição Evaristo, né, do romance de Conceição Evaristo. Então, a gente tem ali uma mulher que é descendente de pessoas escravizadas, é uma mulher que sai, então, da fazenda, que vai morar na cidade, sai do mundo rural e vai para o mundo urbano, uma mulher completamente empobrecida, que é enganada pelas pessoas, ou seja, que tem uma série de demandas. E aí, Isadora, a gente pode pensar assim, quantas Ponciá com outros nomes a gente não cruza na rua todos os dias, não é mesmo? Com quantas Maria, daquela Maria, que é um conto muito bonito da Conceição, que está naquele livro Olhos d'Água, que é assassinada dentro do ônibus, né, pelos outros, pela população que habitava aquele espaço do ônibus, ou mesmo a Ana da Venga, né, ou quantas dessas mulheres pretas que formam parte do conjunto da obra de Conceição Evaristo, a gente não encontra todos os dias, né, aqui no nosso mundo concreto. Então, a literatura, ela proporciona para a gente essa reflexão entre esses dois mundos, né, o mundo ficcional e o mundo factual, né, para a gente não ficar só assim, para que as pessoas não pensem que a gente só fica nos limites do texto literário, numa leitura imanente, e não relaciona aquilo com a nossa vivência, com a história, com a sociedade, com a cultura, etc. Então, veja, eu chego aos estudos interseccionais fazendo essa caminhada e percebendo ao longo do tempo essa violência que determinadas sujeitas sofrem e como que às vezes essas violências vão se alternando ou como que essas violências vão ficando mais pesadas ou dobradas em relação a determinados corpos, né? Então, os estudos interseccionais, eles estão aí que é para a gente pensar mesmo a totalidade de cada sujeito, né? Pensar o sujeito como algo da ordem do integral, de todas as suas demandas, né? Então, a demanda de uma mulher
é diferente da outra. E são os estudos interseccionais que nos fazem apontar as diferenças entre as demandas de uma mulher e de outra. Assim, é claro que a gente precisaria de um semestre para discutir essas questões, mas, grosso modo, Isadora, seria isso. E quais foram os principais fatores que levaram o senhor a se interessar mais profundamente pelo tema o corpo como objeto de estudo? Então, o corpo como objeto de estudo, eu acho que as nossas pesquisas são ontológicas, né? Então, eu fico pensando que como eu sou um sujeito, um homossexual autodeclarado, então eu fico pensando que o meu corpo sofreu uma série de violências, né? Uma série de sanções desde a época da escola. E, assim, eu não fui assim severamente agredido, eu não sofri uma agressão bárbara fisicamente, né? Então a minha integridade física ela foi poupada, né? Claro, ela foi poupada porque eu era extremamente silencioso, eu tinha que engolir tudo, eu não podia revidar, né? As pessoas me chamavam de mulherzinha, de viadinho, de Vera Verão, e aí eu meio que eu precisava ficar na minha, porque obviamente se eu dissesse alguma coisa eu apanharia de todos os outros garotos que me xingavam, então era já um silenciamento. Mas qual é o nome disso, né, Isadora? Eu sentia no meu próprio corpo um assédio e uma violência extrema. Eu não suportava a escola era um lugar muito horroroso, né? Porque era um lugar de violência, um lugar de assédio, um lugar de injúria. Então a gente não quer mesmo estar nesses lugares, a gente quer estar ou em lugares onde a gente se sente bem, ou pelo menos sozinho, né? Então, ao longo da minha existência, eu fui percebendo que uma pessoa como eu e outras pessoas sofriam por conta de sua condição. E, por exemplo, a gente é xingado na escola de viadinho, de mulherzinha, de gay, e foi tão. E isso aconteceu comigo eu era tão criança que eu confesso para você que eu não sabia o que aquilo significava. Mas eu sabia que era um xingamento e que era uma coisa depreciativa. É claro que foi muito tempo depois que eu entendi esses xingamentos, enfim. Só que, então vejam, essa violência, esse assédio, ele ficou marcado em mim, né? Ele ficou marcado em mim. Então, talvez falar sobre isso, dar aula sobre isso, quando eu digo dar aula, porque eu criei uma disciplina aqui na UFMS, no campus de Campo Grande, que se chama Literatura e Estudos de Gênero, né? Então, veja, então, falar sobre isso, dar aula sobre isso, pesquisar sobre isso, escrever sobre isso, é uma maneira de falar sobre mim mesmo, né? É uma maneira de eu colocar, eu acho que a minha vida como um objeto de estudo. Então, quando eu estou falando essas pessoas que são silenciadas, invisibilizadas, que são é, minorizadas, que são postas à margem, enfim, que sofrem um assédio, uma violência, uma injúria, talvez eu não esteja falando de outra pessoa, a não ser de mim mesmo, né? Porque eu senti na pele essa violência. Então, veja, então a minha pesquisa se transformou assim numa espécie de vingança. Numa vingança de, olha, eu passei por tudo isso, mas tá tudo bem, eu preciso levar a minha vida adiante, eu vou levar a vida adiante, mas eu preciso falar sobre isso. Eu preciso contar a minha perspectiva sobre isso. E, assim, eu não escrevo só textos críticos, né? Eu também escrevo literatura, textos de ficção. Então, veja, os meus textos de ficção também tratam dessas questões, tá certo? Então, eu acho por que eu escolhi, eu nem sei, Isadora, se eu escolhi ao certo. Talvez esse tema me escolheu porque ele já estava em mim. E eu precisava, de alguma maneira,
tratá-lo, trabalhá-lo, colocá-lo em discussão, e talvez assim, para eu entender a mim mesmo e a minha própria história. Eu entendi. E é muito bom a gente conseguir falar e poder falar hoje em dia, né? Porque quando somos mais novos, acaba que o calar, de certa forma, é se poupar, né? Exatamente. Isso que você está falando, Isadora, é tão importante. Sim, hoje eu posso falar, mas aí eu vou abrir mão, eu vou lançar mão mais uma vez dos estudos interseccionais. Então veja, mas por que será que eu posso falar? Porque hoje eu sei que eu sou um homem gay, mas eu tenho privilégios que outros homens da comunidade LGBT ou mulheres não têm. Porque, por exemplo, eu tenho um título de doutor, eu sou professor de uma universidade pública, né, da UFMS, enfim. Então, eu tenho determinados privilégios, né? Eu tenho um público um público que me ouve, eu tenho um público que me lê para além da universidade e também na universidade. Mas aí vamos pensar, Isadora, num sujeito, por exemplo, num sujeito empobrecido, que não passou pelos bancos da universidade, que, que, que é negro, por exemplo, que é bastante afeminado, ou num homem, ou, perdão, ou numa mulher trans, que eu acho que isso se encaixaria mais ao que você disse. Então, veja, eu, enquanto um sujeito que tem esses privilégios, eu tenho a sorte hoje de poder falar. E eu falo não só de mim ou por mim, mas eu também falo dessas pessoas, né? Não por elas, mas eu falo delas também. Mas, na realidade, elas mesmas teriam que falar, elas mesmas teriam que exigir os seus direitos, né? Elas mesmas tinham que dizer que gostariam de ser respeitadas. Eu nem sei se a palavra mais adequada hoje, Isadora, seria respeito, porque quando a gente pede respeito, é assim, tá bom, eu vou te respeitar, mas eu respeito você só enquanto eu estiver na sua frente. Mas quando eu estou lá com os meus amigos no bar, quando eu estou com os meus colegas, ou quando eu estou com os alunos que são homofóbicos, transfóbicos, eu não vou te respeitar. Eu vou falar mal de você ainda assim, eu vou falar mal da sua sexualidade, eu vou falar que você é um anormal, eu vou falar que você é uma aberração. Então, eu não sei se a palavra respeito seria a mais adequada. Eu acho que hoje a gente tem que pensar em que os nossos direitos sejam cumpridos, né? Bom, ainda nessa sequência, existe uma lei, né, do Supremo Tribunal Federal que coloca a homofobia, a transfobia, essas fobias como um crime, que é o mesmo crime de injúria racial, tá certo? Só que hoje, Isadora, a violência, ela tem ficado mais sutil, a violência ela tem sido praticada de uma maneira que você não consegue coletar um elemento para poder pedir uma reparação judicial, você não consegue coletar uma prova para que o sujeito responda judicialmente sobre a injúria que você sofreu, né? Então, veja, a lei existe, mas os modos de violência também vão ficando mais elaborados, mais sutis. Bom, então essa é uma outra questão. Mas para finalizar isso que você disse, sim, eu consigo hoje dizer, eu não sou mais um sujeito completamente silenciado, mas ainda existem os silenciamentos, a gente sabe disso, né, em todas as instituições, né, se eu dissesse que não é assim, seria uma inverdade, mas há aqueles que ainda não podem falar. E qual que é o nosso objetivo? Que todas as pessoas possam falar por si mesmas e que elas possam exigir que os seus direitos sejam resguardados, né, e que sejam respeitados. E que, para que eu possa fazer isso, eu não, não há uma necessidade de que, que o sujeito tenha um título de doutor, que ele seja um professor universitário, que ele escreva absolutamente. O sujeito que precisa exigir respeito, que precisa exigir
os seus direitos, basta única e simplesmente ser um sujeito, né? E isso por si só já é uma garantia, já é uma questão de que há ali um sujeito, há ali uma pessoa humana, e que essa pessoa tem todos os direitos que todos os outros cidadãos têm, né? E o senhor também poderia comentar brevemente sobre a equipe que vem lhe auxiliando com esse projeto e como eles te auxiliam ou auxiliaram na construção do projeto? Então, assim, quando o projeto, assim, é um projeto, né, Isadora, só que esse projeto vai ficando meio Frankenstein, assim, porque aí entra um aluno que dá uma contribuição, aí entra outro aluno que dá uma outra contribuição, e aí ele vai aumentando, aumentando. Quando eu digo Frankenstein, é porque ele vai aumentando e a gente não sabe que rumo ele vai tomar, né? Então, veja, eu começo o projeto, então, tem mais ou menos quase 5 anos, então aí eu vou tentar lembrar aqui, mas olha os textos que nós já pesquisamos, além, eu vou dizer dos textos literários, né? E além dos textos literários, há os textos teórico-críticos que usamos para jogar um pouco de luz sobre o texto literário. Então, a gente já pesquisou Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, a gente já fez uma... São alunos diferentes, mas esses textos passaram sob minha orientação. Come Terra, que é uma escritora argentina que se chama Dolores Reis. Quem mais? O nome dela é Reyes, em espanhol, né? Eu trabalhei Stella Manhattan, do Silviano Santiago. Eu já trabalhei com o texto com os contos, alguns contos do Caio Fernando Abreu. Eu já trabalhei agora com Ciá Vicêncio. Eu já trabalhei o livro de contos da Natália Borges Polesso, o Amora. Eu já trabalhei o próprio Lavoura Arcaica, eu já tive uma orientação, além de ter usado, eu já trabalhei com o Lavoura Arcaica. Deixa eu ver se eu me lembro mais de algum. Trabalhei uma antologia de poemas escrito num projeto. Houve um projeto em São Paulo, um cursinho para pessoas LGBTs, né? Pessoas LGBTs. E nesse cursinho houve uma oficina de escrita criativa. E desse cursinho de escrita criativa, junto com o cursinho pré-vestibular ou pré-ENEM, servia para os dois, na periferia de São Paulo, nasceu um livro chamado 30 poemas, 30 poetas trans e não binários, né? E a ideia, surgiu esse livro. Um livro de poemas super interessante, mas eu acho que eu não vou, Isadora, conseguir localizá-lo aqui nas minhas coisas. Pelo menos não agora, né? Porque tem uma outra parte da prateleira que está aqui, eu não vou conseguir localizar para te mostrar. Também fizemos um trabalho com esse texto, e agora eu estou estudando uma outra escritora argentina que é como é o nome dela? Ela é Aurora Venturini. Ela é um livro super interessante que se chama As Primas, né? Eu tô agora pesquisando esse livro, também um livro que todas as primas, todas as mulheres do livro sofrem uma violência e elas têm uma certa deficiência intelectual, mas nem essa deficiência intelectual e algumas delas físicas, nem essas deficiências, como eu posso dizer, protegem essas meninas. Pelo contrário, essas deficiências fazem com que elas fiquem mais imunes ainda à violência. É um livro super interessante. E agora, eu estou terminando já esse projeto da entrevista, Isadora, e eu estou
terminando de escrever um outro projeto que também é uma continuidade desse projeto, que uma amiga minha aqui da universidade que fala que eu que cunhei esse termo, que é a estética da suspeita. A estética da suspeita é quando um sujeito sofre uma suspeita no texto literário ou no texto fílmico. Então, a estética da suspeita é assim, quando um determinado sujeito sofre uma suspeita, ele já passa a ser tratado como se tivesse cometido a questão da suspeita. Mas que sujeitos que sofrem a suspeita, e não são todos os sujeitos, eu acho que, mais uma vez, os estudos interseccionais podem nos ajudar a pensar isso. Porque, por exemplo, a Capitu, por exemplo, passa por uma suspeita, mas ela é tida como a grande traidora para a personagem Bentinho, né? Mas a gente não sabe, mas ela recebe, essa suspeita recai sobre as costas dela e ela ela passa todas as injúrias, ela não passa incólume a essa suspeita, como se ela tivesse de fato praticado a suspeita que o marido tem, né? Então, veja, não é qualquer sujeito, há um corpo ali, há uma mulher. E eu fico pensando, um negro quando está no supermercado e é seguido pela vigilância, pelo vigia, né? É um corpo que está em constante suspeição de roubo, enfim. A gente tem notícias nos Estados Unidos, por exemplo, quanto que os negros eles sofriam uma suspeita de estupro, né? Isso fica muito claro na história. Bom, então, eu estou trabalhando agora com essas questões que vai ser uma continuidade desse projeto anterior que eu estou terminando agora, e que é objeto da entrevista. E também, Isadora, terminando, eu acho que são várias pessoas, vários alunos que têm uma demanda também. Geralmente é um aluno que tem uma demanda por uma questão corpórea, pede para fazer parte do grupo, pergunta se tem algum projeto e geralmente uns vão saindo porque vão terminando a pesquisa e outros vão entrando. Então, a gente vai fazendo assim uma espécie de comunidade mesmo acadêmica que tem alguma coisa para pensar na literatura, nos objetos teóricos, mas, sobretudo, pensar sobre o seu próprio corpo. Um corpo também violentado, geralmente. Um corpo geralmente assediado, seja em casa, seja na escola, seja na igreja ou em outras instituições sociais, né? Então, eu acredito que a gente tem pensado, né, sobre a literatura, mas, sobretudo, tem pensado sobre nós mesmos. Sim. E como os alunos, no geral, ou mais especificamente os alunos de letras, podem se beneficiar na participação do projeto, ou se inserirem em algum projeto com o senhor, ter acesso? Eu tenho o colégio, né? O colégio, parece que é o nome em inglês, mas não é, por conta da sigla, né? Que é o coletivo de pesquisas e estudos em literatura e gênero. Olha, podem me mandar um e-mail para mim, a gente tem as reuniões, né? A gente pode fazer, inclusive, essas reuniões online, não tem problema. O grupo de pesquisa pode ser online, pelo Meet, não tem problema nenhum. Se for daqui de Campo Grande, a gente recebe os alunos nas disciplinas também, porque, por exemplo, essa disciplina de literatura e gênero, ela não é especificamente para os alunos do curso de letras. Eu recebo outros alunos de outros cursos, né? Da história, da filosofia, da psicologia, das artes. Sempre tem esses alunos. Mas, se for um aluno de outras instituições, que não da UFMS, a gente precisaria pensar num jeito de que ele se matriculasse na disciplina, ou, caso não pudesse, esse aluno participar como ouvinte. Mas, de quando em quando, Isadora, a gente tem feito alguns eventos assim, esporádicos sobre literatura, sobre gênero, ou sobre as coisas das artes, pensadas sob a luz dos estudos de gênero ou dos estudos interseccionais, né? Aí a pessoa teria que entrar em contato, pedir as datas, quando que a gente vai estar programando os eventos, enfim. E, assim,
Para encerrar a pergunta, o senhor poderia nos explicar um pouco sobre a metodologia e o cronograma escolhido para a execução do projeto? Então, eu vou falar bem rapidinho, porque é bem rapidinho mesmo, Isadora, não tem muito segredo. O cronograma é um cronograma já que a própria pró-reitoria dá para a gente. Então, você tem lá a quantidade de tempo que você tem para desenvolver aquele projeto, né? E nesse projeto houve participação em eventos, escrevi artigos, orientei alunos de iniciação científica, ok. Aí a gente tem esses anos para fazer tudo isso, né? E quando chega o final, você faz um relatório e entrega o projeto. Agora, quais as metodologias, é muito simples. A gente tem o objeto artístico, que no nosso caso é o texto literário, mas eu não trabalho só com texto literário, eu também trabalho com cinema. Eu acabei de escrever um texto muito interessante porque eu gostei muito, sobre aquele filme Close, daqueles dois adolescentes, sabe? Não sei se você viu. Não, ainda não. Aqueles dois adolescentes, o filme foi filmado em francês, mas eu acho que o filme é belga-francês. São essas duas. Ele tem essas duas nacionalidades, digamos assim. Ele é belga, mas também é francês. E o diretor é belga, né? Então eu acabei de escrever um trabalho sobre esse filme, né? Que eu tenho, então? Eu tenho um objeto artístico que não é só a literatura, é o cinema. Mas o que eu uso? Eu uso os textos sobre os estudos de gênero, sobre relações de gênero, sobre violência, sobre o patriarcado, os estudos interseccionais, Lélia Gonzalez, a Angela Davis, naquele livro Mulher, Raça e Classe, enfim. Eu tenho um arsenal teórico crítico que eu uso para jogar um pouco de luz sobre o objeto artístico, claro. Mas é sempre o objeto artístico que convoca o texto teórico, por exemplo. Se eu vou estudar uma Conceição Evaristo, eu tenho que pegar uma Angela Davis, uma Lélia Gonzalez, uma Françoise Verger, né, que estudam essas questões de mulheres negras. Se eu, por exemplo, a Patrícia Mello, que escreveu uma violência imensa, né, tudo bem que no Mulheres Empilhadas há várias mulheres que sofrem uma série de violências, mas há uma violência central ali, que é uma violência contra uma indígena, a Tchupira. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um texto teórico que fale sobre o feminismo indígena, sobre o feminismo camponês, de um texto que trata sobre as mulheres alijadas dos grandes centros, de um texto que diz que essas mulheres recebem menos atenção do poder público do que as mulheres que moram na cidade. Então, a metodologia é essa: a gente escolhe um objeto teórico, a gente escolhe um objeto literário ou um objeto artístico, porque a gente também trabalha com filme, por exemplo, ou outras linguagens artísticas, e é esse objeto artístico que vai convocar o texto teórico para a gente poder pensar de uma maneira, vamos dizer assim, para além do senso comum em relação ao objeto que está em investigação. Sim. Professor, eu gostaria de agradecer a sua contribuição por ter aceitado realizar a entrevista e ter a voz e dar a voz para assuntos tão importantes. Pois é. Está na nossa atualidade, né? E tem que ser falado. E eu acho, Isadora, que durante muito tempo essas questões de fato não fizeram parte da universidade, né? O boom, eu acho que são os últimos 20 anos que está acontecendo, né? E nesses lugares mais afastados, é uma maneira mais recente, e eu considero o Mato Grosso do Sul um lugar afastado, mas o nosso trabalho tem sido isso mesmo, o de pensar esses sujeitos que, ao longo da história, não tiveram condições, ou não foram convocados, ou não puderam falar, e as razões a gente já sabe mais ou menos quais foram, que a gente discutiu aqui durante a entrevista.
Então, o nosso papel é tentar, por enquanto, falar essas questões enquanto o próprio sujeito ainda não pode falar, mas talvez ele também nem queira falar, né? Tem essa questão. Mas uma questão é certo que esse sujeito quer. Ele quer uma vida digna, ele quer uma vida vivível. Então, o trabalho da crítica, o trabalho da militância e, sobretudo, o trabalho da academia e o trabalho do poder público institucionalizado é fazer com que a vida dessas pessoas sejam vidas dignas. Então é isso, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Isadora, foi um prazer falar acho que foi uma hora, né, mais ou menos, que a gente está aqui, quase uma hora. E nem parece, né? Passa tão rápido. Tão rápido, né, mas foi uma alegria, né, então quero parabenizar você e seu orientador. Obrigada. No começo, você disse no começo, né, do nome do projeto, e eu espero que esse projeto tenha vida longa e que vocês continuem com esse trabalho tão bonito, que é de se a gente está buscando vozes para essas pessoas que não podem falar, e eu acho que vocês estão dando vozes para esses projetos que também, muitas vezes, são silenciados nos limites da academia, infelizmente.